Olá, humanitos! Sejam bem-vindos a mais um episódio da temporada Feedback do nosso programa Efeito aqui na TV Humana. Aqui refletimos, aprendemos e agimos para transformar nossas vidas e ambientes de trabalho. Eu sou Ana Paula de Souza, cientista social, neuroestrategista e gestora de negócios. E é um prazer estar nessa jornada com vocês. Essa é a nossa temporada sobre feedback, que é uma ferramenta poderosa, que, quando bem aplicada, pode transformar relações, corrigir trajetórias e impulsionar resultados. Comigo, meu amigo Diogo Rocha, CEO, especialista comportamental, e juntos vamos desbravar esses temas, todas as possibilidades de feedback. Muito obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde, humanitos, sejam muito bem-vindos aqui. Obrigado, Ana, pela parceria sempre, a tua presença encanta muito e abrilhanta muito o nosso trabalho. Sou o CEO, sim, sou especialista comportamental, estudante de desenvolvimento humano e coaching pela Universidade UniCV. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu adoro conversar. É uma sugestão sobre estrutura de feedback. Feedback, como a gente tem falado nos últimos episódios, é esse encontro individual entre líder e liderado. E o interessante é que existe muitas formas de fazer isso. Existem muitas pessoas que falam sobre isso, existem muitos autores que falam sobre isso, e é muito legal quando a gente encontra um formato que cabe bem para o líder, para o liderado, para a empresa, para o processo ao qual o processo de gestão ao qual a empresa está sendo convidada a realizar. E A minha Diogo, e não interatividade. é, não é para fazer por impulso, tem preparação, e nessa preparação tem uma estruturação, e hoje você vai ensinar para a gente exatamente como que se estrutura o feedback. Exatamente. Tem toda uma preparação da equipe que é importante a gente ter, que é importante a gente esclarecer. A gente falou no último episódio sobre alguns medos, algumas barreiras que fazem com que o feedback não aconteça, não seja tão efetivo. E dentro dele está essa dificuldade da equipe estar preparada para recebê-lo. E para preparar uma equipe a receber um feedback, e para preparar um líder a dar um feedback, é muito importante a gente ter uma linha, uma estrutura, né? Sugerida, uma estrutura estudada, uma estrutura mais forte no sentido de assertividade, né? E aí tu tem vários modelos, tem várias opiniões, tem vários autores. A Brené Brown, ela fala muito sobre a fragilidade e que o entendimento da fragilidade faz com que as pessoas entendam e absorvam melhor as críticas. O Daniel Goleman, quando fala de feedback, ele fala sobre a inteligência emocional, sobre a capacidade que as pessoas têm de absorver desafios e dificuldades e mudar dentro de si circunstâncias e configurações que a tornem melhor, usando as suas emoções de forma inteligente em prol de seus objetivos. A gente pode usar modelos como os modelos que vêm da comunicação não violenta, aonde a gente tenta encontrar acordos muitas e muitas vezes, utiliza palavras bem significativas e bem orientadas para que o caminho seja bem percorrido tanto pelo líder quanto pelo liderado. E no Brasil, a gente tem essa dificuldade de leitura de alguns autores, a gente tem essa dificuldade de absorção de teorias, né? A nossa escola não tem, ou pelo menos eu e as pessoas com qual eu conversei sobre isso, não tiveram uma experiência muito agregadora em relação à criticidade de teorias e teoremas e filosofias, né? Nossa escola De fundamentos, né? o que eu quero dizer é que assim a gente vê fora do Brasil, e eu não vou falar Europa, Estados Unidos, não é qualquer lugar, mas na América Latina, em muitos lugares é assim, Cuba é assim, as pessoas na educação de base, elas já leem alguns textos mais complexos, como Shakespeare, Kafka, até Nietzsche, às vezes, para poder criticar a forma de pensar, para poder tirar de um texto uma filosofia não dita claramente ali, mas somada a diversos argumentos. E a gente não tem essa cultura. A gente lê, pelo menos na escola tradicional, ao qual escola pública, a qual eu fiz toda a minha base escolar, ela não tem esse afã por, 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 por filosofar sobre alguns conhecimentos. E ao não fazer Isso isso, limita muito o nosso repertório, né? Porque limita muito.
Porque daí acontece, a gente não consegue linkar a prática com a teoria com muita facilidade, porque a gente não tem esse treinamento. O professor falava assim, escrevam aí, João tinha 3 ovinhos, aí tu escreve João tem 3 ovinhos. Não tem assim, João estava andando na feira, e aí quando ele comprou uma dúzia, caiu 7. Não, é assim, João tem 12, caiu 7. Então, essa falta de treino que vem também dentro daquele estudo sobre o analfabetismo funcional, que a gente teve uma fragilidade de educação durante muito tempo, na nossa história recente, fez com que se dificultasse tirar de um livro teórico do mundo das ideias uma prática comportamental. Quando a gente fala, por exemplo, organiza a tua manhã, acorde cedo, seja mais produtivo antes de começar a tua rotina de trabalho, porque tu vai te sentir mais energizado, mais positivo, mais otimista, e, portanto, vai focar melhor no teu trabalho. A gente não consegue entender dessa forma. A gente entende assim, o autor X diz para a gente acordar às 5 da manhã. Não é, ele deu um exemplo. Ele deu um exemplo. Então, do que funciona para ele. Né? Que funciona para ele. E sabe o que é engraçado? É que eu vejo alguns colegas criticando o livro, o autor, e eu li várias vezes o autor, o livro, inclusive está aqui do meu lado, o livro, não o autor, está aqui do meu lado. Eu leio o livro e o livro fica bem claro que, assim, para mim funciona assim, não obrigatoriamente funcionar para todo mundo. E parece que a gente não é treinado para conseguir absorver isso. Então, pensando dessa forma, e depois de 20 anos dando curso sobre liderança, sobre gestão de pessoas, sobre comunicação, sobre feedback, eu acabei encontrando um caminho que funciona. Como? Eu nunca fui, durante muitos anos, desses 20 anos, 18 anos, eu sempre fui consultor, palestrante, instrutor e gestor. Então, eu sempre geri alguma equipe. Dos meus 21 anos até os meus 41, eu sempre tive uma equipe que eu estava gerindo. Então, toda essa teoria que eu falo em treinamento, todo esse processo que eu ensino, tanto para o gestor dar o feedback, como para a equipe receber o feedback, quem não conhece o meu material, procura no Instagram, o instrutor Diogo Rocha, e lá na minha bio tem o meu link do Linktree, vai ter algumas informações que podem ser relevantes para vocês. A gente não tendo esse entendimento, eu consegui construir dentro de um grupo grande de teóricos, de autores, de estudos sobre o tema, eu consegui extrair uma coluna, um esqueleto que funciona legal para muitos mercados, não para todos, não é universal. Eu não estou dando um código, uma chave, uma receita do bolo. Uma receita de bolo. Não, gente, não. Eu vou dar. A minha sugestão é um esqueleto que dali tu vai abrir outros processos, dali tu vai abrir outras áreas, dali tu vai aprofundar ou não um tema, tá? Então, Ana, para deixar de suspense, né? Para deixar de ter suspense, vamos lá. Primeiro de tudo, primeira etapa, né? A primeira etapa dessa estrutura de feedback é a conexão, tá? A gente falava durante muitos anos, tá? Dos anos 80 para cá, o quebra-gelo, né? O quebra-gelo, ele é um momento que deve fazer parte de uma conexão. Então, não adianta tu fazer uma piada que desconecta ao assunto, não adianta tu fazer um comentário que não tem nada a ver do contexto, nem da empresa, nem do colaborador, nem do teu. Não adianta tentar te interessar agora pela família da pessoa. Não conta uma piada, não, por favor. Não, pelo amor de Deus, o nome do cara é Mário, e tu diz, tu conhece o Mário? Não, por favor. É muito importante a gente entender que o momento de conexão, ele é um momento em que tu está dizendo para o colaborador, olha, eu estou aqui, eu sou humano que nem tu, eu acerto e eu erro, e neste momento nós vamos ter o nosso momento onde eu, por mais experiência profissional, provavelmente vou terminar te dando uma orientação, mas isso não impede que tu também me dê uma orientação, uma sugestão,
uma dica, uma informação, uma forma de ver as coisas que eu não estou vendo, sem problema algum. Isso é a conexão. Isso é Ô, encontrar um Diogo, ponto em comum. quando a gente Fala, fala Daniel. dessa, assim, para criar essa conexão, eu sei que é óbvio que eu vou falar, eu sei, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Não dá para ser na hora que encaixa o feedback, você chama a pessoa que aquele. Não, tem que ser uma coisa realmente com antecedência para que o liderado tenha tempo de se preparar para isso, porque o líder ele já vai estar se preparando, ele já vai estar com o material dele já na mão Uhum. aqui, né? Perfeito. Então, é o É respeito, bem, respeito. é Não tem bem isso. conexão sem respeito. Não tem. E aí que tá. Respeito, confiança, abertura, transparência, entendimento. O primeiro feedback não vai ser tão conectado. O segundo já deve ser mais que o primeiro. O terceiro mais que o segundo. E isso vai se construindo com o tempo. Às vezes, às vezes a gente espera dar dois bom dia para alguém e a gente virar melhor amigo e não acontece, as pessoas não funcionam assim, né? E agora, né, nos anos recentes que está conseguindo ter um diagnóstico mais fácil de neurodivergência, a gente está vendo que está cada vez mais difícil. E aí, pelo menos agora a gente sabe por quê, ou a gente tem algumas dicas do porquê essas conexões nem sempre acontecem, ou acontece com umas pessoas com outra da mesma ação, no mesmo grupo, não acontece. Então, essa conexão ela é fundamental, essa ponte, né? Essa ligação específica entre o líder e o liderado ela é fundamental. Então, começar com um primeiro feedback, querendo conhecer a pessoa, vai facilitar os próximos 10, 15 feedbacks que tu for dar. Porque a partir do momento que tu conhece a pessoa e ele conhece um pouco de ti, vocês vão encontrar pontos de ligação. Tu é pai, eu também sou pai. Tu é gremista, eu sou gremista. Tu gosta de comer salgado, eu também gosto de comer salgado. Tu não gosta de refrigerante, eu também não gosto de refrigerante. Algum ponto encontre, claro que eu estou dando exemplos simples, mas o que eu quero dizer é que a gente vai encontrar pontos de afinidade de acontecimentos da vida, de formas de ver o mundo, de objetivos, de valores, de missão de vida, de projeção, de ideais, né, familiares e de futuro. Então, é muito importante tu conhecer o teu colaborador, porque esse momento de conexão ele não acontece entre dois indivíduos desconhecidos. Ele precisa ter essas aberturas, né? Então, Alguma nessa afinidade. estruturação, nessa estruturação, então, primeira etapa, conexão. Conexão é fundamental. Segunda etapa, o reconhecimento do valor do colaborador. Lá na década de 80, quando a gente falava do bola murcha, para quem não conhece esse vídeo, por favor, procura no YouTube a escada e o bola murcha, né? Tem um autor lá, é bem legal, vale muito a pena ver. É demais esse vídeo, né, Ana? Até hoje, É. quando eu vejo, eu adoro, adoro, adoro. A imagem já está ruim, já não consegue mais visualizar igual, mas ainda assim eu adoro, eu adoro. Antigamente a gente dizia que esse é o momento que tu joga um confete no colaborador, tu elogia ele, tu diz as qualidades que ele tem e, sabe, traz um encantamento, isso lá no passado, né? Hoje a gente já entendeu que não é exatamente isso, e a gente está aí para aprender mesmo, então isso foi evoluindo, isso eu estou falando no início dos anos 80. Então, muita coisa evoluiu de lá, a gente está falando de quase 50 anos, gente. É muita coisa. Então, hoje, essa questão de lembrar o colaborador o valor que ele tem justifica a importância daquele momento, justifica por que é tão importante eu, quanto líder, querer expressar a minha opinião e dizer qual ponto o meu colaborador precisa melhorar, porque ele tem o seu valor dentro da minha equipe. Não é só para dizer assim, que tu é um cara muito divertido. Não é suficiente. Agora, tu é um cara que traz para a equipe um clima que nenhum outro colaborador consegue trazer. Nenhum outro colega de trabalho consegue acordar e dar um bom dia tão gostoso como tu dá. Ninguém consegue falar com o nosso cliente num formato de acolhimento como tu faz. Então, é importante a gente encontrar a valoração do colaborador, porque a partir dali tu consegue dizer assim, e por isso, por causa
de tudo isso que tu agrega na vida de todos nós, profissionais, pessoais, seja aquilo que tu encontrar. É por isso que eu estou disposto a falar contigo, a demonstrar com Dedicar esse toda tempo. humildade, dedicar esse tempo, dedicar à empresa, se a gente quiser monetizar isso, o tempo, a tua hora de trabalho custa tanto, a minha hora de trabalho custa tanto, e a empresa acha, que acredita que vale muito a pena gastar esse valor para que a gente tenha essa conversa. Então, é muito importante esse segundo passo de valorar o colaborador, porque aí o colaborador entende que não é assim, ele está dizendo só para o picuinha, porque é o colaborador que leva para o pessoal, ou aquele lá diz isso para todo mundo, ou não, porque tu consegue fazer o colaborador se encontre de forma positiva dentro do contexto, dentro desse cenário, tá? Então, A a primeira etapa, personificação, né? exatamente. Sair do global e mostrar a pessoa como indivíduo. Isso, microfoca ele dentro desse contexto positivo ao qual ele está inserido, né? Então, primeiro ponto, conexão, primeira etapa, conexão, segundo, valoração, e o terceiro é a sondagem. Sondagem do que? Aí depende do tipo de feedback que a gente vai falar na sequência. Mas a sondagem a gente pode entender de uma forma genérica para encaixar melhor em cada mercado, em cada realidade, que a sondagem é o que tu estava pensando, o que tu estava sentindo, o que tu estava entendendo naquele momento ao qual tomou esta decisão. Ou me conta o que aconteceu neste instante ao qual tu teve esta atitude. Né? A sondagem ela é o momento em que tu busca, dentro do colaborador, o entendimento do que foi realizado ali. Tá? A sondagem, então, ela é esse momento em que tu busca entender o que estava acontecendo no entendimento do colaborador, qual é a visão dele sobre aquele momento ali. Porque não quer dizer que ele discorde de ti, não quer dizer que ele fez errado, não quer dizer que ele teve um pensamento errado, uma intenção errada. Às vezes ele só entendeu errado o momento. Às vezes o processo era para a esquerda e entendeu que era para a direita. Às vezes é para dizer, é para apertar o botão verde e apertou o vermelho, porque ele entendeu que naquele momento ele apertava um ou outro. Então é muito importante a gente ter essa etapa de entender se o colaborador teve tal decisão, ato, ou se expressou de certa forma, sabendo o que estava fazendo, porque daí tu vai ter que dar uma orientação num formato, ou não, ele não sabia o que estava acontecendo ali, ele entendeu de outra forma, não tinha o conhecimento suficiente para tomar a atitude que eu esperava, ou que a gente acreditava ser mais produtiva. Então, esse Diogo, e momento você falou no episódio anterior a importância da gente separar o comportamento do indivíduo, é isso? do É isso indivíduo, aí. Então, exatamente. nessa sondagem, a gente consegue exatamente fazer isso aí. Tipo, me fale, nesse caso Isso, específico, o porque que esse, passou na sua cabeça para você exatamente, fazer isso. porque quando tu questiona, sonda ou investiga uma atitude, tu está dizendo que ele pode ter cometido um erro. Quando tu investiga, sonda e pergunta sobre ele, tu está dizendo que ele pode ter um problema. E aí nós não somos, quanto líder, um psicólogo para poder ter diagnósticos e poder rotular pessoas devido a algum comportamento. Não é o nosso papel esse. Não indico nenhum líder a fazer. Então, sempre foque no ato, sempre foque no momento do acontecimento. Nunca construa perante o teu colaborador um cenário onde ele é uma pessoa ruim. Porque se tu precisar fazer isso, não vale a pena dar feedback. Vai para um outro caminho, desliga a pessoa. Se tu conclui que ele é uma pessoa ruim, ele tomou uma decisão de forma leviana, não tem por que tu continuar com este colaborador, porque tu não vai acreditar no feedback que tu está dando e ele não vai acreditar no feedback que está recebendo. Então não há uma troca positiva. Então é sempre bom tu entender o que ele estava pensando naquele momento, porque naquele momento ele pode ter tomado uma decisão ruim. Ele pode tomar uma decisão ruim por um motivo emocional, e aí tu pode orientar, realinhar. Pode ser por uma falha técnica, e aí tu vai dar um treinamento, uma orientação, ensinar novamente, ou por uma falta de entendimento, e tu vai esclarecer o cenário. Então é muito importante
que a sondagem seja esse momento de deixar claro que tu está falando de um momento específico, que pode se somar a outros já no passado, mas que sejam ainda momentos isolados. Tu não pode dizer assim, ó, toda vez que tem isso acontece, tu faz assim. O toda vez, tu coloca ele numa caixinha. Agora, se tu disser assim, se tu disser, na primeira semana de dezembro aconteceu isso e tu fez dessa forma. Semana passada aconteceu isso e tu fez da mesma forma. E hoje eu vi que tu fez de novo. O que está acontecendo? O que tu entendeu para que tu tome estas decisões aqui? Aí tu não está dizendo que ele é algo. É que essas decisões que tu está dizendo que tu pode ter errado só no entendimento, tu errou 3 vezes, eu estou aqui para te ajudar. É isso. Então, a sondagem é muito importante nesse sentido. E após o entendimento ou o mapeamento do terreno ao qual tu está sondando com o teu colaborador, tu pode ir para a problemática, para o desafio a ser suplantado. Então, eu chamo de quarta etapa o desafio. Né? Qual é o desafio ao qual deve ser suplantado? Então, meu querido, dezembro tu fez assim, semana passada tu fez assim, essa semana tu fez assim. Quero saber o que está acontecendo, porque nós temos aqui uma dificuldade que é ou de entendimento, e aí eu estou aqui para te esclarecer o que tu precisar, ou de decisão, então eu quero saber quais são os pilares que tu pensou, o que tu uniu ali de argumentos para ter esse caminho, e eu estou aqui para te ajudar a calcular melhor essas atitudes, ou o que tu estava sentindo, porque tu agiu 3 vezes de uma forma que não é a nossa orientação, ou não é a mais orientável, e eu esperava de ti uma evolução nesse caminho, tu não evoluiu, eu quero entender o que é, para saber como tu estava te sentindo, para eu poder te deixar mais confortável, ou para poder tirar essa dificuldade que tem da frente, para tu poder tomar a atitude e a decisão que a gente acredita ser a melhor. Então, o desafio, ele é esse encontro sobre a problemática, aonde tu apresenta o problema e a pessoa diz o que estava acontecendo naquele instante ao qual ela tomou aquela atitude, decisão, comportamento, que tu venha a acreditar que deva ser corrigido ou melhor orientado. Ô, Diogo, e aí, assim, a importância da preparação ao longo do período, porque ninguém vai lembrar no último minuto que na primeira semana de setembro aconteceu isso, que se repetiu. Então, assim, é claro que não precisa esperar o feedback anual, isso aí é importante até que seja pontuado ao longo da jornada, para que fique até mais fácil esse feedback, relembrando episódios que aconteceram, que foram tratados, e por isso você falou a expectativa da evolução, porque assim foram 3 episódios, a gente conversou sobre os 3 e não, a evolução não veio, ou enfim. Então, ser líder também é tratar disso pontual Exatamente. e no final histórico. Exatamente. Não foi sem querer que eu Não falei adianta hoje falar não só de é. dezembro, né? Não adianta Exatamente. falar só de Não foi dezembro. por acaso, não foi por acaso que eu falei dezembro, semana passada e hoje. Porque se foi hoje, eu tenho que agir hoje, né? O feedback ele tem que ser no momento, ele tem que ser o mais rápido possível a partir do momento que tu encontrou algo ao ser orientado, né? E como eu falei no episódio 1, eu acredito no feedback sistemático, é um feedback semanal que tu dá para cada um dos teus colaboradores. Então, se tu tem hoje 20 pessoas, tu vai ter 1 hora para cada 20 pessoas, para cada pessoa dessas 20. Tu vai ter 20 horas por semana que é focado em feedback. Então, como eu falei lá no episódio 1, eu tenho hoje gerentes, funcionários meus, que eles sabem que eles não sabem o que vão fazer em junho deste ano. Eles não sabem, a agenda deles não está pronta, mas eles sabem que vai ter um feedback para cada colaborador. Isso eles sabem. Isso eles sabem. A minha agenda de junho está pronta nos feedbacks. Isso sempre, porque o nosso colaborador ele tem um feedback semanal sistemático, que é algo que eu ensino, que faz com que a gente consiga ter evoluções realmente muito positivas e muito aceleradas, né? Então, a gente fala desse desafio, a gente fala desse cenário onde deve ser corrigido, a gente ajuda a encontrar a solução. Olha só, Ana, essa palavra eu acho muito legal e eu saliento bastante nos meus treinamentos. A gente ajuda o colaborador a achar a solução. Porque se a gente der a solução, dificilmente ele vai engajar no cerne da questão.
porque se ele não concordar, se não partir dele o compromisso de fazer e ser apenas mais uma imposição do líder, é difícil que ele consiga ter o mesmo nível de importância. Então, enquanto a gente fala sobre a sondagem, enquanto a gente fala do desafio, enquanto a gente dá orientação mais ou menos de como ele deve encontrar essa solução, a gente deve cercar o colaborador de caminhos mais produtivos. Então, se o colaborador está dizendo assim, eu pergunto para o colaborador, tá bom, então quando aconteceu isso, quais opções de atitude tu tinha? E aí ele vai dizer, eu poderia ter dado um soco na cara do colega, eu poderia ter me levantado e ido embora, ou eu poderia ter perguntado por quê. Deu ok, são 3 ótimas opções. Qual opção tu acha que é a mais... Qual opção tu realizou? Eu levantei e fui embora. Tem certeza que essa foi a melhor solução? Melhor, Hoje, quando tu chegou, esse problema acabou? Não, eu vou ter que ir lá falar com ele ainda, vou ter o problema ainda. Então, essa solução não foi a mais assertiva, concorda comigo? Concordo contigo. Agora, então, tu tem 2 outras opções. Perguntar para ele por quê ou dar um soco na cara. Qual tu acha que é a melhor solução? Ele vai dizer assim, dar um soco na cara. Será que dar um soco na cara é a melhor solução? Vamos cogitar que dê um soco na cara. Assim, eu preciso fazer uma piada aqui, Diogo. Eu preciso fazer uma piada, porque eu sou uma pessoa. Deixa eu dar uma sua para ver se você vai gostar. Você vai gostar de levar um? Não, vamos então fazer não uma experiência? Vamos fazer uma simulação? Mas é exatamente isso. Então, a partir do momento que ele fala assim, eu acho que o ideal era dar um tapa na cara do colega, tá bom. Então, se tu desse tapa no colega, o que ia acontecer? O problema teria sumido? Teria solucionado o teu problema? Não, né? Seria um caminho muito mais triste, muito mais difícil, muito mais complicado. Então, qual caminho tu acha que é melhor? Ele vai dizer o outro, do que outro? O outro que eu disse, mas qual outro tu disse? O terceiro. Mas qual o terceiro? Ele vai dizer o terceiro, que é perguntar para ele o porquê. Porquê o quê? Pegou! Que burro! Porquê o quê? Vai perguntar por que o quê? Porque ele teve essa atitude. Que atitude? A atitude que eu não gostei, que fez eu ter tal atitude. Que interessante. Acho que aí tu pode ser mais assertivo. Acho que aí a gente pode encontrar o melhor caminho mesmo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar algo combinado? Ele, ok, vamos deixar algo combinado. Eu disse, vamos combinar o quê, então? Eu faço ele repetir no mínimo 3 vezes. Então, vamos combinar o quê, então? Que eu vou fazer aquilo que tu falou. O que a gente falou? Que eu vou perguntar por que aquele colega falou aquilo e acabou fazendo com que eu tivesse essa atitude, ou qual eu não acho correta, e aí eu quero entender com ele o que estava acontecendo. Ótimo, excelente. E aí amanhã a gente vai conversar de novo e eu quero saber como é que foi essa conversa, tá bom? Tá bom. Então, o desafio e a orientação, elas terminam nessa 6ª etapa, que é a etapa do acordo, aonde o colaborador te diz, através do que ele entendeu, através do que ele concluiu, qual é o melhor caminho. É aí que ele entende, que ele diz, tá, estamos de acordo. E aí a gente faz um fechamento, que o fechamento é o quê? Então, colega, só para lembrar, gosto muito de ti, tu agrega na equipe, no trabalho, isso, talvez tem várias pessoas que não cheguem, que não façam isso como tu faz, mesmo que seja em clima, mesmo que seja em companheirismo, mesmo que seja em amizade, mesmo que seja em confiança, em clima organizacional, em diversão, em leveza, qualquer coisa que tu realmente acredite que aquele colaborador contribua. E por isso eu acredito muito que esses momentos são importantes, porque eu sei que alguém como tu pode chegar em potenciais incríveis e a gente consegue realmente ser muito mais assertivo, tu consegue ter melhores resultados, a nossa equipe terá ótimos resultados, eu terei ótimos resultados, a gente terá um ótimo trabalho. Então, essa estrutura que passa por conexão, valoração do colaborador, sondagem, desafio, orientação, acordo e fechamento, eu acho que é uma estrutura, um esqueleto muito seguro de se navegar quando a gente fala de feedback. E acho que é muito assertivo. Eu tenho feito isso por alguns anos. Eu tenho muitos clientes que já passaram por esse treinamento e realizam feedback dessa forma e tem sido muito assertivo. Então, convido todo mundo a pensar um pouquinho, talvez esse tipo de estrutura possa facilitar bastante o entendimento e o desenvolvimento da galera. E assim, falando como neurocientista, eu vou te dizer que ao repetir o acordo, ao dizer o que vai fazer, a circuitaria neural
ela abre sinapses que realmente fazem com que ele absorva e se comprometa. É muito diferente do ouvir e, ao falar, ele abre, essas sinapses elas acontecem. Então, Exatamente, Ana. E, inclusive está no meu cientificamente treinamento, comprovado tudo isso aí que você falou. exatamente. Inclusive, no meu treinamento, eu dou gatilhos mentais na estruturação do feedback. Então, por exemplo, repetir 3 vezes faz parte de uma técnica, assim como partir dele a solução faz parte do gatilho compromisso e coerência, que é uma estrutura que nós temos de forma interna, que a partir do momento que a gente externaliza vocalmente ou expressa uma ideia, a gente se compromete com aquela ideia. E é por isso que é muito ruim a gente se denegrir quanto para poder se interagir com as pessoas e diz, não, mas é que eu sou burrinho mesmo, mas é porque eu sou tanso mesmo, é porque eu não consigo essas coisas, a gente realmente se limita, porque o gatilho de compromisso e coerência, ele funciona a partir do momento que tu externaliza a ideia. Por isso que quando a gente trabalha também nos anônimos, nos alcoólicos anônimos, a ideia de que tu deve te comprometer com as pessoas e dizer, eu realmente estou parando, eu realmente quero parar, eu realmente quero, por hoje eu realmente não vou fazer isso. Porque quando tu externaliza, tu tem um compromisso interno, intelectual, inconsciente, que te ajuda muito a engajar na ideia e na proposta que tu acabou de expressar para o teu líder. Perfeito. Bom, e com isso a gente encerra esse episódio que é sobre a estruturação do feedback. E assistam ao nosso próximo episódio que é sobre o poder da Os escuta. tipos de feedback. Tipos de Poder da feedback. escuta. Não, não, poder da escuta, tá certo, desculpa, eu sugeri, troquei. Poder da escuta, a importância da escuta no feedback. É isso aí. A gente se vê no próximo. Obrigada, pessoal. Até Até mais. mais. Tchau, tchau.